Bom dia, igreja amada do Senhor, povo escolhido, nação santa, povo eleito, sacerdócio real. Sejam todos bem-vindos a este café, conexão e crescimento. Seja bem-vinda, bom dia Fabi, bom dia o plantão Arena Jovem, plantão em ação agora, né, Lilico? Bom dia, Sagrada Família, Igreja, Dona Inara, bom dia a todos vocês que estão conectados com a gente. Tem aqui a Medeiros, a Júlia Medeiros, Diego também está aqui conectado com a gente. Esse Café Conexão e Crescimento está especial porque a gente vai falar aqui, comentar um pouco mais daquilo que o nosso bispo tem nos ensinado, tem compartilhado conosco. Bom dia, Andréia, bom dia, Roger, seja bem-vindo, bom dia, Dona Maria, Marielle, sejam todos bem-vindos a este Café Conexão e Crescimento. Estamos aqui para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, um pouquinho daquilo que o Senhor quer ministrar em nosso coração. Mari, bem-vinda, seja bem-vinda. Mário também, seja bem-vindo. E os nossos bispos estão em viagem para treinamento, para receber lá direto da fonte em Brasília, reunião de bispos, coordenadores lá em Brasília com o bispo Robson, bispa Lúcia, e eu fiquei com a missão de estar aqui compartilhando esse momento de crescimento aqui junto com cada um de vocês. E eu quero pedir 2 favores para vocês. O primeiro favor é que você compartilhe esse Café, Conexão e Crescimento para todas as pessoas que estão aí na sua lista. Pega esse aviãozinho, clica nele e começa a disparar para todo mundo que você conhece, porque eu tenho certeza que essas pessoas vão ser alcançadas pela presença de Deus. Eu quero dar bom dia aqui o Jorge Carlos, seja bem-vindo, a Dona Nair Escopel, bem-vinda, minha irmã, todos vocês que estão conectados. O segundo favor que eu quero pedir é que você compartilhe nos comentários a palavra, porque nós estamos aqui para crescer juntos, para que nós possamos aprender e também colocar em prática a palavra do nosso Deus. Estou aqui hoje, o nosso bispo faz o Café Conexão com café. Eu sempre digo para vocês que eu não tomo café desde 16 anos de idade. Então, se eu não tomo café, eu trouxe o violão, porque o violão, a música, faz parte do meu propósito de quem eu sou. E eu quero compartilhar esse início com uma oração e também com uma canção. Essa canção, ela tem tudo a ver com a nossa palavra do dia de hoje. Bem-vindo, Cauã, lá da Igreja do Centro. Cari também, Carla, seja bem-vinda. Então, essa música ela fala muito sobre andar na presença de Deus, fala sobre pessoas que precisam voltar para o primeiro amor, para aquela sensação que você teve ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para aquele fogo, para aquela paixão que você teve ao conhecer Jesus. E se você ainda está conhecendo Ele, ou se você quer conhecê-lo, eu quero te dizer que Jesus, Deus, o Espírito Santo, eles são pessoas. E o Espírito Santo está conosco todos os dias e Ele quer conviver com a gente a todo momento. Ele quer um relacionamento genuíno e verdadeiro. E é por isso que hoje nós vamos compartilhar um pouquinho dessa palavra, falando sobre o propósito. Vamos dar continuidade à palavra do nosso bispo na semana passada e vamos falar um pouquinho sobre o propósito da nossa vida. Vamos fechar os nossos olhos durante um tempinho. Não esquece você que acabou de entrar, ir lá no aviãozinho e compartilhar com o máximo de pessoas para que essas pessoas sejam alcançadas e abençoadas. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar este café, conexão e crescimento diante da Tua presença e da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, sabemos que tanto eu que estou aqui compartilhando este conhecimento, esse momento com o seu povo, com meus irmãos,
quanto eles que estão aqui conectados. Estamos aqui reunidos para a sua glória, para a glória da tua presença, para que todos saibam que o Senhor é Deus, um Deus que cuida, que restaura, que renova e que traz de volta o primeiro amor, a essência da adoração, aquilo que nós precisamos para cumprir o nosso chamado e o nosso propósito, em nome de Jesus. Amém? Então, saiba que Deus escolheu esse dia para renovar a chama que existe dentro do seu coração, a paixão que você teve ao aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Compartilha esse Café Conexão e Crescimento e vamos adorar o nosso Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. Aleluia, Deus. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor está neste lugar, que a tua presença é real, verdadeira, genuína. Nós sabemos, Deus, que não existe nenhum outro Deus, nenhum outro lugar igual à tua presença. Nós nos reunimos aqui porque nós queremos ouvir a tua voz, entender sobre os seus direcionamentos. Queremos, Deus, ser pessoas que buscam a tua presença e o teu amor, pessoas conectadas e preocupadas com a tua glória. Deus, queremos viver para a tua glória, que a nossa família seja para a sua glória, que Deus, o nosso
trabalho seja para a sua glória, que o nosso viver seja para a tua glória, que tudo que possamos fazer seja para a tua glória, que possamos sair desta manhã renovados, restaurados. Abre a nossa mente, o nosso entendimento para receber tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Nós queremos agradecer por este dia, pela Tua presença em nossas vidas, Deus, pela correção de rota. Quantas vezes, Deus, nós estamos indo, desviando daquilo que devemos fazer e o Senhor vem e nos coloca no caminho correto, no trilho, Deus, novamente. É isso que nós desejamos nessa manhã. Clamamos, Deus, para que o Senhor fale ao nosso coração, para que o Senhor venha, Deus, permitir com que essa palavra venha estar gravada no nosso coração, que possamos, Deus, terminar esse café, conexão e crescimento, cheios da Tua presença e da Tua palavra, que possamos sentir o Senhor nas nossas vidas. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Sejam todos bem-vindos nessa manhã. Gente, aqui, quase agora, eu acordei às 6 e tava tão escuro que parecia que tava de madrugada. Conta aí pra mim como que tá aonde você está, queridos, porque eu percebi um padrão de repetição aqui no Sul. Eu estou há 6 anos aqui e eu percebi o seguinte: o ano que faz muito frio não tem tempestade. O ano que faz calor, que não faz tanto frio, o ano que faz muito frio não tem tempestade. O ano que faz mais calor, que está mais quentinho, que não faz tanto frio, tem essa tempestade. Eu já percebi isso daí. Eu não gosto de vento, não sei vocês, mas eu não gosto de vento. Eu achei que eu não gostava de chuva, mas na verdade eu não gosto de vento. E vocês, gente? Fala aí, o bispo sempre pergunta, sempre tem gente que tá na praia, né? Que tá curtindo. Eu atendo, né, algumas sessões de aconselhamento o Brasil inteiro, e é interessante que eu tenho atendido às vezes 4, 5 estados no dia, e eu percebo como que o Brasil é diferente, as regiões, né? Um lugar tá quente, outro tá frio, outro tá mais ou menos, e assim vai. Quero dar bom dia aqui para a Mora Lua. Temos aqui a Ângela Mara, seja bem-vinda. A dona Margarida, que também está aqui conectada, Margarida. A Deca também está aqui. A Larissa, seja bem-vinda. A Márcia, bem-vinda. A Carla, bem-vinda. A nossa bispa, vou até acenar aqui para a nossa bispa. Seja bem-vinda, bispa. Bispos estão aí em viagem. Também temos aqui o nosso pastor Eduardo conectado com a gente, a Giza, a Pati, seja bem-vinda. Bom dia, Giza, bom dia, Pati, me deu bom dia aqui. Tem uma equipe Valentes, se eu não me engano, a equipe aqui também. A Karine, seja bem-vinda. Tem também a Lourosa, a Clau tá aqui também. Às vezes os nomes, né, gente, complicados, mas a gente vai dando bom dia. A Aline, bem-vinda. Ruth, seja bem-vinda. Deixa eu colocar aqui que eu tirei sem querer. Tenho aqui também o Aldoir, se eu não me engano, é isso também. E vamos lá, gente, vamos começar nosso café Conexão Crescimento. A Cristiane, bem-vinda. Sejam todos bem-vindos a essa palavra que nós vamos compartilhar aqui. O que você está tomando? Se está tomando café, está tomando chá? Tem gente que está tomando kefir, né, gente? Tem gente que toma de tudo. Eu até tentei, com uma irmã da igreja, ela tentou me entregar, a gente não conseguiu se encontrar.
E eu tô procurando kefir, gente. Preciso de kefir para ficar mais saudável. O kefir é muito bom para repor a flora intestinal. E eu quero começar esse Café Conexão em Crescimento falando sobre viver para a glória de Deus. Nosso bispo tem ministrado aqui muito, compartilhado com a gente uma palavra sobre propósito. Eu tenho lido, estou acompanhando o livro do Rick Warren, que fala sobre uma vida com propósito. Inclusive, eu ganhei esse livro dos nossos bispos e é um livro fantástico para renovar o nosso propósito, o nosso alvo, para onde nós estamos indo. É interessante que nessa manhã eu estava estudando a Bíblia, né, estudando a palavra, e em Provérbios 12 estava dizendo ali sobre o justo, sobre o seu caminho e as suas veredas. E eu fiquei me perguntando qual é a diferença entre caminho e vereda. Será que é a mesma coisa? E olhando no dicionário, caminho é por onde a gente passa, mas a vereda é um caminho mais curto. Ela não é um atalho, ela só é um caminho mais curto. E Deus falou no meu coração o seguinte, que não importa se a gente está no caminho ou se a gente está na vereda, o importante é que toda a nossa direção e todos os nossos caminhos têm que levar a Deus e ao cumprimento do seu propósito. E é por isso que eu quero falar com vocês hoje ainda um pouquinho, né, complementando ali, falando das experiências, falando do outro lado. Eu tô aqui para representar vocês que ficam assistindo o nosso bispo compartilhar toda a sua sabedoria com a gente, então eu tô aqui representando cada um de vocês. Bem-vinda a Cristiane, bem-vinda a Giovanni, bem-vindo também a Pigato, né? Sejam todos bem-vindos. Então, eu quero começar hoje com esse texto de 1 João 4,18, que diz assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. E eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu tenho vivido na minha vida. Porque quando nós vivemos para a glória de Deus, experimentamos de uma plenitude, da certeza que estamos fazendo aquilo que nós devemos fazer. Gente, é libertador viver para a glória de Deus. Quando você entender que tudo que você faz é para glorificar o nome de Deus, você vai viver melhor. Por isso que eu falei sobre esse texto de 1 João 4,18, porque quando a gente vive para a glória de Deus, não existe espaço para muita coisa que nós estamos vivendo na nossa vida. Quando eu vivo para a glória de Deus, eu desfruto de uma certeza sobrenatural. Você quer ver um exemplo? A questão de eu tocar e de cantar. Eu sempre quis tocar e cantar, mas eu sempre dava um argumento. Como a minha voz é grave, as pessoas sempre perguntavam para mim: você canta? Você canta? Você canta? E eu dizia: não, eu não canto, eu tenho problema de audição. Olha só, quando nós não conhecemos o nosso propósito, nós achamos argumentos para não cumprir e não viver por ele. E a minha avó tinha problema de audição, ela era surda, né? Tinha uma surdez severa. E a minha mãe fala muito alto, ela fala quase que gritando. Se você ver minha mãe falando comigo no telefone, você vai falar assim: por que ela tá brigando com você? Algumas pessoas já me perguntaram. E eu falava: não, ela não tá brigando, tá falando normal. Consequentemente, eu sendo criada nesse ambiente, eu falava alto também. E aí, o que aconteceu? Quando as pessoas perguntavam se eu cantava, eu dizia assim: não, eu tenho problema de audição. Eu falava que tinha problema de audição, porque eu acreditava que eu tinha problema de audição. Mas, o que aconteceu? Aos 22 anos, eu comecei a ter algumas crises de labirintite. E quando você tem crise de labirintite, você vai fazer os exames, você testa a sua audição. E eu fui testar a minha audição, e no exame, a doutora falou para mim que eu tinha 100% da minha audição. Que a minha audição era igual a uma audição de bebê. E olha só que impressionante. Então, a desculpa que eu usava nem existia,
Porque eu não cantava para a glória de Deus, eu não fazia as coisas para a glória de Deus, eu fazia porque eu achava que tinha que fazer. Então, quando eu comecei a cantar, eu me preocupava muito com o que as pessoas iam pensar. Eu tinha pavor de errar a letra da música. Gente, pavor, sabe o que é pavor? Eu tinha pavor de errar a letra da música, eu tinha pavor de errar uma nota quando estava tocando. Então eu estava todo o tempo preocupada com o que as pessoas iam dizer e com o que as pessoas iam falar. Então eu não cantava para a glória de Deus. Por quê? Porque se eu cantasse para a glória de Deus, eu só estaria preocupada com uma única coisa: em agradar a Deus. Agradar aquele que me criou e colocou esse dom dentro de mim. E quando eu entendi sobre isso, as coisas mudaram. As coisas mudaram. Outra coisa interessante sobre essa questão de cantar, que eu fiquei meio traumatizada, é que teve uma época que eu assumi, né, um culto, uma equipe de louvor. E eu tinha muito medo de cantar. Muito, muito, muito medo. E dava para perceber, porque com certeza quando você vive com medo, você não tem como, não tem espaço na sua vida para viver com medo e viver o seu propósito. Você não tem energia suficiente para ter medo e cumprir o seu propósito e viver para a glória de Deus. Ou você tem energia para ter medo, ou você tem energia para viver para a glória de Deus. Os dois, não existe espaço. Seja bem-vindo ao Márcio. Márcio, bem-vindo, meu irmão. Ó, falando aí dos meus medos, o Márcio me ajudou a lidar com esse medo aí, com esse trauma que eu fiquei, né? E ainda esses dias trocou a corda do meu violão. Obrigada, hein, meu irmão. Você que tá aí no meio, né? Eu tava 2 anos, gente, sem trocar a corda do violão, que absurdo, né? Mas agora o meu violão é pra glória de Deus e eu vou trocar certinho. E aí eu ficava... Gente, pânico. Sabe o que é pânico? Pavor. Quando chegava o meu dia da escala, eu suava frio, me dava uma crise de ansiedade muito grande e ainda para completar, eu tinha as peninas. O que é penina? Ana, quando ela queria ter um filho, sabe o que aconteceu? Ela tinha Penina, que era outra esposa do seu marido, na época podia ter mais de uma esposa. E aí... Penina não parava de ter filho. E Ana já ficava assim, pensando, meu Deus, Senhor, me ajuda, eu quero ter o meu filho. E Penina, não bastando ter seus filhos, ela ainda implicava com Ana. E acontecia comigo isso daí no louvor. Então, toda vez que estava na minha escala no domingo, tinha um irmão abençoado que pegava e ficava falando coisas que só piorava a situação. Tinha um irmão que falava assim... Não nessa igreja, tá, gente? Em outras igrejas. Não vou dizer onde que eu tava. Eu tinha um irmão que eu falava assim, nossa, parece que a sua voz não sai, né? Parece que ela tá presa na sua garganta, a sua voz não sai. Gente, me dava uma raiva. Imagina, você tem que estar no espírito, conectado a Deus, para que você leve a igreja a adorar a Deus. E eu já começava o culto ouvindo isso. E tinha um outro irmão que eu não sei o que ele fazia lá na mesa de som e piorava a situação. Parecia que tudo cooperava ao contrário do que a palavra de Deus diz. Tudo cooperava para o mal, sabe? E é interessante que eu lembrei desse texto, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você vive o seu propósito, quando você vive para glorificar o nome de Deus, as coisas boas começam a acontecer. Então, hoje, quando eu toco, hoje, quando eu toco e canto para a glória de Deus, porque isso vai alcançar as pessoas, isso vai mudar a vida das pessoas, e você precisa entender que tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus. E olha que poderoso, quando eu vivo para a glória de Deus, quando eu tenho certeza que eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, isso me dá uma segurança, isso me dá
uma paz, isso me dá certeza. E não tem mais espaço para isso. Já não vai mais importar a aprovação das pessoas. Quando eu vivo para a glória de Deus, já não me importa mais o que as pessoas pensam, o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão achar. O que importa verdadeiramente é o que Deus está achando e o que Deus está percebendo das nossas atitudes. Bem-vinda e bom dia a dona Eva Freitas, a mãe do nosso bispo. O Bruno também entrou aí, seja bem-vindo. E olha que legal, já não importa o que as pessoas pensam, já não importa o que as pessoas acham. Não existe espaço para tristeza, não existe espaço para dores, não existe espaço para mágoas, não existe espaço para depressão, porque não dá tempo de ficar remoendo aquilo que já passou. Quando você vive para a glória de Deus, você não tem energia para ficar pensando no passado. E também não tem espaço para ansiedade, porque você não tem o porquê se preocupar com o seu futuro, porque você está vivendo intensamente para glorificar o nome de Deus. E é interessante que também não existe mais espaço para o medo. O medo não se torna mais uma opção nas nossas vidas. Gente, esses cafés e conexões que o bispo e às vezes a nossa bispa vem aqui também, tem compartilhado com a gente, muda a rota das nossas vidas. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos transformar, renovar a nossa mente através da palavra. E essa renovação traz mudança de pensamento e comportamento. Viver para a glória de Deus é viver apaixonado. Como que uma pessoa apaixonada vive? Quem aqui lembra quando se apaixonou pelo seu cônjuge? Se você é casado, se você é casada. Quem aqui lembra quando se apaixonou pela primeira vez? Comenta aqui comigo. Como que nós ficamos quando estamos apaixonados? A gente só pensa na pessoa. A gente quer o tempo todo falar com a pessoa, quer ali se preocupar com o que ela está fazendo, o que ela está pensando, não é assim? Quando eu estava apaixonada pelo meu esposo, foi interessante que nada mais importava. Eu lembro que eu morava no Mato Grosso do Sul e tinha uma representação, uma empresa em Dourados. Então, uma vez na semana eu tinha que ir para Dourados para olhar a equipe e treinar a equipe que eu tinha em Dourados. E Dourados fica uma média de 350, mais de 300 quilômetros de Campo Grande, é longe. Lá no Mato Grosso do Sul, não é assim, pertinho os lugares, igual a gente vai em Bento Gonçalves, 40 minutos. Não é assim não, é tudo longe, as cidades são bem longes uma da outra. E eu lembro que ele me mandou uma mensagem, era a época ainda do MSN, e eu tinha que dormir lá, porque ia ficar muito pesado para voltar para Campo Grande. Sabe o que ele fez? Me mandou um MSN. A gente estava orando ainda, sem abraçar, beijar, nem pegar na mão. A gente só podia conversar. E a gente fez esse propósito. Sabe o que aconteceu? Me mandou um MSN falando assim, tô com saudade de você. Sabe o que eu fiz? Comprei uma passagem na hora para voltar para o Mato Grosso do Sul. Meia-noite eu estava chegando em Campo Grande. E ele na rodoviária para me buscar, para a gente poder conversar. Nem dormir, nem nada, gente. Vim pensando, eu preciso ver, eu preciso conversar, eu preciso ficar perto. Não é assim ou foi só comigo? Foi assim com vocês também? Quando nós nos apaixonamos por glorificar o nome de Deus, quando nós ficamos apaixonados por glorificar o nome de Deus, nada mais importa.
Nada mais faz diferença. O nosso foco, o foco da nossa vida é glorificar o nome do nosso Deus. E isso me chocou muito, porque eu comecei a avaliar a minha vida. Quando o bispo começou a falar sobre o propósito, eu comecei a ler esse livro do Rick Warren, de Uma Vida com Propósito. Eu comecei a avaliar a minha vida hoje, porque isso daí foi há 17 anos atrás. E o tempo passou. E hoje a gente tem 15 anos de casado. E eu comecei a avaliar a minha vida em todas as áreas. Eu comecei a avaliar a minha vida profissional, a minha vida ministerial, a minha vida familiar. Eu comecei a avaliar todas as áreas da minha vida e comecei a me perguntar: o que eu tenho feito na minha vida que ainda não glorifica a Deus? Semana passada, o bispo perguntou sobre o propósito e perguntou sobre essa questão: o que a gente faz que glorifica o nome de Deus? Ok, identificar o que a gente faz que glorifica realmente é importante, mas você precisa identificar o que falta na sua vida para glorificar o nome de Deus. Qual a área da sua vida ainda não glorifica o nome de Deus? E eu quero ver aqui quem tem coragem de compartilhar uma área da sua vida que precisa ainda glorificar a Deus. Que as pessoas olhem e vejam Deus nesta área. Eu fiquei tão chocada que eu lembrei daquele texto que está lá em Colossenses 3:23. Vou compartilhar aqui com vocês. Na minha super Bíblia, que eu comprei lá no Seu Reino, fazendo merchan aqui, ó, uma publi do Teu Reino, da pastora Adriane, né, e do pastor Luiz. A minha Bíblia é aquela comentada. Vamos lá em Colossenses 3:23, a palavra de Deus diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Tudo o que nós fazemos deve ser como se fosse fazendo para Deus e não para pessoas. Ixi, Jesus, estou aqui tirando os filtros. E não para pessoas. Então, nós estamos aqui para glorificar o nome de Deus através das nossas atitudes, das nossas ações. E eu quero que você compartilhe comigo. Seja bem-vinda, pastora Eliege. Qual área da sua vida precisa glorificar ainda a Deus? E eu identifiquei uma área da minha vida que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é a área ainda do meu casamento. Gente, eu vim de uma família totalmente oposta da família do meu marido, né? A minha família, ela tinha um hábito, tem um hábito de quando vai visita na casa da minha mãe, sempre foi assim. A gente fica um dia inteiro, o dia anterior da visita, dando limpeza na casa, de ter que tirar os potes de dentro dos armários para poder lavar os potes e tá tudo organizado quando essa visita chega. Tudo organizado. Então a gente limpa tudo. Quando a visita chega em casa, ela é prioridade. Tudo que se faz é para visita. E depois que essa visita vai embora, fica bagunça. E é interessante isso daí, gente. Na casa do meu esposo é ao contrário. Tudo que é bom, tudo que eles fazem, tudo que eles têm é para eles. E o que sobra é para visita. Só aí você já pode reparar num conflito muito grande de diferença de famílias, diferença de cultura, diferença de muita coisa que a gente tem. E o meu esposo constantemente reclamava, né? Reclamava
de eu dar mais atenção para as pessoas do que para ele. Ele falava que eu tratava melhor as pessoas de fora do que as pessoas de dentro de casa. Ele sempre falava, não é que eu maltratava a minha família, só que eu tratava melhor as pessoas de fora. Porque eu fui treinada assim. Quando eu comecei a estudar sobre viver para a glória de Deus, o que aconteceu? É como se as escamas dos meus olhos caíssem. E como se eu começasse a perceber os detalhes e de que eu estava envergonhando até o nome de Deus por não fazer pela minha família aquilo que eu deveria fazer. A palavra de Deus diz isso, que se a gente não faz pelos nossos, né, a gente é pior do que o incrédulo. E como eu estou dizendo, não é que eu maltratava ou tratava mal a minha família, eu só não priorizava. Não priorizava o meu esposo como eu priorizava as outras coisas que eu tinha que fazer. E eu comecei a perceber, e um dia eu vi que ele estava carente, que ele estava carente de atenção, de carinho. E eu comecei, e o Espírito Santo falou no meu coração, ele falou, você não está tratando o seu marido para a minha glória. Eu não estou sendo glorificado você como esposa. E aquilo me machucou e me feriu, e foi muito mais forte do que se alguém tivesse falado para mim. Foi o próprio Espírito Santo que falou no meu coração. E na hora eu me arrependi daquele comportamento e eu decidi que eu, como esposa, eu seria uma boa esposa para a glória de Deus. Assim como eu já era uma boa mãe para a glória de Deus, assim como eu me esforço para ser uma boa discípula para a glória de Deus, uma boa líder para a glória de Deus, uma boa profissional para a glória de Deus, e isso mudou totalmente a minha vida. E eu quero que esse entendimento, que o propósito de Deus na sua vida seja também agora esclarecido, para que você comece a viver bem, a viver feliz. Porque, como eu disse antes, se você estiver preocupado, se você estiver preocupada em viver para a glória de Deus, tudo na sua vida vai melhorar. Tudo. Você não vai ter depressão, você não vai ter ansiedade, porque elas vão tentar vir, mas você vai estar preocupado e ocupado em fazer a vontade de Deus, e isso vai mudar a sua vida. A Ruth teve coragem, isso aí, Ruth falou, todos vocês são corajosos, gente, compartilha aí, e falou que ela precisa mudar a alimentação dela para a glória de Deus. E eu já vou falar sobre isso também, Ruth, olha só. Quando eu percebi que eu, como esposa, não estava glorificando a Deus, eu comecei a mudar as minhas atitudes. Com coisas pequenas, coisas que fizeram toda a diferença no meu casamento. Por exemplo, antes eu deixava de fazer um café da manhã para o meu esposo porque eu tinha muitas funções, muitas coisas para fazer. Então, eu tinha que, não tem que organizar a casa, tem que começar a deixar as crianças prontas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, e sempre deixava ele de lado, sempre deixava ele de lado. E aí eu comecei a perceber esses detalhes. Esses dias eu cismei que queria arrumar as gavetas. Tem coisa na minha casa que vira até eu ponho no livro dos sonhos. Que às vezes eu não dou conta mesmo, e aí eu ponho no livro dos sonhos já para realizar. E aí eu acordei cedo, comecei a arrumar dentro das gavetas, porque quem tem criança sabe que as gavetas ficam cheias de papel, cheias de lixo, cheias de coisa. E eu comecei a arrumar as gavetas, estava empolgada ali no meio da arrumação, e ele acordou e tomou banho. E aí estava pegando a roupinha dele, e aí na hora o Espírito Santo falou assim para mim, ele vai tomar café? E aí eu parei tudo que eu estava fazendo. Parei tudo que eu estava fazendo e falei, amor, você vai tomar café hoje? E ele disse, porque às vezes ele faz jejum, e aí ele falou, vou. E eu parei tudo que estava fazendo e fui fazer o café dele.
para servi-lo. Por quê? Porque essa atitude não me diminui. Essa atitude glorifica o nome de Deus. Porque ele vê que ele é amado, que ele é prioridade e que ele tem uma boa esposa. E ter uma boa esposa é um presente de Deus. Você consegue compreender esses detalhes? A alimentação é outra situação que nós precisamos glorificar o nome de Deus. Eu achei interessante, né? Eu tô aqui com um marca-página que a Sofia, minha filha, me deu. E aí ela me deu esse marca-página com uma cartinha. E ela falou assim na cartinha: mãe, você é a melhor pessoa que eu poderia ter na minha vida. Você é linda, maravilhosa e saudável. Olha que interessante, olha a visão que ela tem sobre a mãe dela. Linda, maravilhosa e saudável. Por quê? Porque eu tomei uma decisão de glorificar a Deus com a minha alimentação. Eu não como glúten, eu não como lactose, faz 12 anos não tomo refrigerante. Eu também esses dias, né, parei com açúcar. E é interessante que a Neuza, a discípula da Andréia, né, nossa irmã, ela falou assim: pastor, eu também parei com açúcar, tem 2 semanas, né, que eu não como açúcar. Aí eu falei para ela: Neuza, tem 1 mês que eu tô limpa. E ela falou: pastora, só por hoje, porque realmente é um desafio muito grande. Eu estava comentando com a dona Nair essa semana sobre essa questão de alimentação. Eu falei: dona Nair, se Deus me levar jovem, eu vou ficar bem chateada. E ela falou: por quê, pastora? Poxa, eu poderia ter comido um monte de coisa gostosa e eu não como porque eu quero glorificar a Deus com a minha alimentação, eu quero viver o máximo possível para cumprir o propósito dele aqui na terra e eu tô deixando de comer um monte de coisa. Então, se ele me levar antes, eu brinquei com ela, né? Vou ficar chateada, hein? Porque eu podia ter comido um monte. Mas eu falei brincando, por quê? Mesmo que você seja levado para morar com Jesus jovem, eu quero te dizer, o tempo que você ficou aqui na terra, você viveu bem. Porque por mais gostosa que seja a comida, ela não te faz bem. Ninguém que come errado fica 100%. Sempre vai ter um refluxo, vai ter sobrepeso, vai ter vários problemas, porque comer errado traz vários problemas. E volta a nossa energia. Não temos energia para fazer o que glorifica a Deus e fazer o errado. Você tem energia para fazer um ou outro. Ou você tem energia para se alimentar bem e viver bem, ou você tem energia para se alimentar para suas próprias vontades. Então, viver para a glória de Deus é saber que até mesmo os nossos erros são usados para a sua glória. Quantas pessoas eu comecei esse Café e Conexão falando sobre essa questão de viver para a glória de Deus e voltar ao primeiro amor, voltar para a glória de Deus. Quantas pessoas se afastam da presença de Deus, estão longe do seu propósito por não conseguir lidar com os seus erros. E eu quero dizer para você, Deus já sabia que você ia errar. E isso é tão verdadeiro e real que Jesus morreu na cruz porque ele já sabia que nós iríamos errar. E eu quero te dizer que até os seus erros podem ser usados para a glória de Deus, assim como eu fiz aqui agora. Você acha que é fácil eu vir aqui falar que o Espírito Santo te disse que você não estava sendo uma boa esposa? Não é fácil, mas eu tenho uma decisão na minha vida. Todos os meus erros vão ser para a glória de Deus. Eu sei que Deus não quer que eu erre, e Ele não planeja o meu erro, e Ele não tem amor ou prazer no meu sofrimento, mas
Quando eu erro e eu percebo que eu errei, eu tenho a oportunidade de consertar e usar esse erro para abençoar a vida de outras pessoas, assim como eu estou fazendo agora. Por isso, se você errou, se você está distante, se você não está conseguindo lidar com a culpa, se você não está conseguindo colocar o seu propósito em prática por causa dos erros, das atitudes, das coisas que você escolheu errado, eu quero te dizer, os seus erros são para a glória de Deus. Use os seus erros para a glória de Deus. Fale do que Deus transformou na sua vida. Então hoje eu posso vir aqui e falar para vocês, sim, eu estava sendo uma esposa displicente. Eu estava sendo omissa no meu papel como esposa, no cuidado do meu marido, no dia a dia. Mas hoje eu quero te dizer, o Espírito Santo me alertou, ele abriu os meus olhos e a partir do momento que eu percebi que eu estava sendo assim, eu decidi mudar. E hoje eu sirvo sim o meu esposo como uma mulher de Deus e não sendo inferior a ele, mas estando do lado e na mesma missão. E o que eu faço é para glorificar o nome de Deus. As pessoas olharem e falar, olha, ela é uma boa esposa, ela conseguiu, o Espírito Santo falou e ela se corrigiu e hoje ela tem um casamento pleno para a glória de Deus. Mas alguém aí vê alguma área da sua vida, às vezes sua vida financeira tem sido para a glória de Deus. O seu trabalho tem sido para a glória de Deus. Gente, eu tenho atendido pessoas de todo o Brasil. E eu atendo nas sessões porque eu tenho a formação na parte de conselheira, né? E também na parte de pós-graduação, na parte de psicologia social e psicologia positiva. E eu tenho atendido muitas pessoas. E quando eu vou atender as pessoas, eu oro. Eu peço discernimento a Deus. Eu peço para que esse atendimento, o meu ouvir, seja para a glória dele. Aquilo que eu falar seja para a glória dele. Quantas pessoas eu tenho atendido com problemas que tentaram tirar suas próprias vidas. Pessoas que estão tristes, magoadas, feridas, porque não conseguem lidar com as dores das suas vidas. E eu fico ali, ouvindo. O meu trabalho, a minha empresa de qualificação profissional é para mudar a vida dos jovens, para as pessoas serem transformadas, terem oportunidades de qualificação profissional e terem suas profissões mudadas completamente. A minha empresa é para a glória de Deus. Quando eu sirvo o café da manhã para os meus filhos, quando eu faço tema com eles, quando eu ensino eles, é para a glória de Deus. E sai tudo perfeito? Não, não sai. Às vezes eu grito com eles, me irritam profundamente. Júlia já é pré-adolescente, né? Chega uma fase que você não manda mais. Eu ainda tô na fase que ainda manda, né? Mas tem uma fase que eles têm que escolher o caminho deles. A gente mostra o certo, a gente faz igual Deus. A bênção e a maldição está sobre as nossas vidas. Cabe a nós escolher. Mas escolha a bênção, a Bíblia diz. E eu quero te dizer, Deus te escolheu, te separou e hoje está te chamando para viver esse propósito e viver para a glória de Deus. Que a sua vida financeira seja para a glória de Deus. Que a sua vida, né, como esposa, como mãe, como filha, como líder, como profissional, que todas as áreas da sua vida, que os seus dons sejam para a glória de Deus. Quantos dons você não tem utilizado por medo? Lembra lá no começo do Café Conexão Crescimento? O medo, ele não vai deixar você viver para a glória de Deus. A ansiedade não consegue deixar você viver para a glória de Deus. A depressão não consegue fazer você viver para a glória de Deus. Todas essas coisas negativas, tudo que é negativo, tira o positivo. Se você não tiver o positivo, você não vai ter forças para viver para a glória de Deus. Foque naquilo que você já é bom,
mas observe aquilo que você precise melhorar. Essa palavra falou com vocês, queridos? Comenta aí. Fala se realmente vocês estão recebendo. Fala assim, bem-vindo, Sara Gramado. Sexta-feira estaremos juntos aí. Nosso irmão Boaz, né? E a Rô, sejam todos bem-vindos aqui. E queridos, que você possa hoje viver para essa glória. Que você possa hoje cair em si. Não tem uma parte da Bíblia que diz assim, caindo em si. Eu quero que hoje você venha cair em si, para que tudo que Deus colocou nas suas mãos venha ser utilizado para a glória dele. Fala aí, gente, não deixa de falar se essa palavra falou o coração de vocês, se vocês receberam algo. Deus revelou alguma coisa para você nessa manhã? Compartilha aí. E eu quero encerrar, estamos chegando no final aqui do nosso Café Conexão em Crescimento, dando a oportunidade de você aceitar esse Jesus como Senhor, Salvador da sua vida. Assim como Deus ministrou meu coração, muitas pessoas aqui estarão ou estão conectadas que não estavam vivendo para a glória de Deus, que você venha voltar para a presença dele, que você venha arder no seu coração essa paixão, a paixão de querer estar perto, de querer fazer tudo para agradar a Deus. Eu quero que você ore junto comigo. A dona Eva disse, com certeza, pastoras, temos que nos transformar todos os dias e melhorar. Amém, dona Eva, é verdade, é verdade. A gente está em processo até a volta de Jesus. A gente tem coisas que tem que colocar à disposição do nosso Deus para a sua glória. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos unir a nossa fé e orar nesta manhã, até mesmo que essa oração seja para a sua glória, para que as pessoas que estão longe ou que têm negligenciado alguma área da sua vida venham abrir os seus olhos e assim como eu caí em si, que eles possam cair em si e façam uma reflexão em todas as áreas da sua vida. Pai, nós te aceitamos como o único Deus, o único Senhor, o único Salvador das nossas vidas e pedimos, escreve o nosso nome no teu livro. Pai, escreve o nosso nome no livro que nos dá acesso à eternidade, para que a nossa vida não se acabe aqui, mas que a nossa eternidade também seja para a sua glória. Pai, nós te aceitamos como Senhor e Salvador e declaramos, Deus, que o Senhor é o nosso Deus. Reconhecemos que o Senhor veio aqui na terra em carne, morreu na cruz pelos nossos pecados e hoje nos deu a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus. Pai, também aqueles que estão distantes, Pai, que eles possam voltar. Traz a força necessária para que eles vivam para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero que você deixe no nosso direct, nos comentários, que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E nós iremos entrar em contato e te ajudar nessa nova caminhada. Eu quero também agradecer cada um de vocês que participam do Café Conexão em Crescimento e ficaram aqui até agora. E você também que nos ajuda nas obras missionárias, a espalhar o amor de Deus. Eu sou uma parceira de Deus para a glória do nosso Deus, para que a glória dele seja espalhada pelo mundo. Então você que é parceiro de Deus, gratidão pela sua vida. Você que é dizimista, que é ofertante, que tem ajudado nas parcelas do nosso prédio, que a gente está quase quitando e depois tem outros desafios, que é reforma e colocar ali de acordo com que a gente possa alcançar o máximo de pessoas para a glória do nosso Deus. Muito obrigado.
Obrigado você que é líder de célula, você que disponibilizou a sua vida para alcançar outras pessoas. Obrigado você que tem transformado seu coração para viver o propósito de Deus e para a sua glória, em nome de Jesus. Obrigado você que está conectado conosco. Se você não assistiu desde o início, a gente vai encerrar agora, volta lá, assiste desde o início, porque eu tenho certeza que Deus vai ser glorificado nessa palavra na sua vida e vai mudar a sua forma de pensar, amém? Amém, Dona Nair Escopel disse que foi uma bênção, glória a Deus, né? Só Deus mesmo, né, Dona Nair? A Ruth também agradeceu pela palavra. Fiquem com Deus, vá para a melhor semana da sua vida, queridos. Tchau, tchau.